Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. De qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio clandestino da Revolução. O dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Abaixa a ditadura militar. Ao povo brasileiro, partidários da guerra revolucionária, nela estamos empenhados com todas as nossas forças no Brasil. A polícia nos acusa de terroristas e assaltantes, mas não somos outra coisa senão revolucionários que lutam a mão armada contra a atual ditadura militar brasileira e o imperialismo norte-americano. Nossos objetivos são os seguintes: derrubar a ditadura militar, anular todos os seus atos desde 1964, formar um governo revolucionário do povo, expulsar do país os norte-americanos, expropriar firmas, bens e propriedades deles e dos que com eles colaboram, expropriar os latifundiários, acabar com o latifúndio, transformar e melhorar as condições de vida dos operários, dos camponeses e das classes médias, extinguindo ao mesmo tempo e definitivamente a política de aumento dos impostos, dos preços e aluguéis. Ao invés de nos lançarmos em uma maturidade serena e harmoniosa com nossa trajetória, preferimos estar em desacordo com a cultura oficial de nosso tempo e estabelecer uma relação problemática com nossa própria obra e com o próprio corpo estético que fazemos parte. A antropofágica vermelha, o teatro político, o teatro de grupo. Uma história que não foi feita só de harmonia e resolução, mas de dificuldades e contradições em aberto. Parar,
não é o mesmo que por fim. O estilo tem a ver com o que o estilo não sabe dizer. Se pudéssemos resumir nossa trajetória em um discurso, assim o faríamos. Mas luz, música, dança, corpo, matéria, palavras nos empurram para os espaços de memória não codificáveis. Se pudéssemos definir o estilo que buscamos, ele provavelmente seria tardio, ensaístico, antropofágico. Nossa intenção é a todas copiar para não copiarmos a ninguém, principalmente não copiarmos a nós mesmas. As peças da antropofágica são um jogo com a história da arte, história da humanidade, sobre a perspectiva da subjetividade de um conjunto de pessoas que lutam nesses metros de tablado para defender sua existência diante de fatos tão grandes e maiores que nós. O teatro e a arte são esses espaços onde a humanidade, em diálogo com seu tempo, pressauro, realiza parte de sua existência. Nosso caso, a maior parte. Sempre nos interessamos pelo que fica de fora. Tensão entre o que se representa e o que não se representa, entre o articulado e o silêncio. Silêncio alusivo, reticência. Temos a reticência como prazer e luta profunda em aceno à esperança, em meio à desesperança política de outra ordem qualquer. Por isso, deixar-se atravessar por essa enormidade social como amadoras nos dá a liberdade necessária para praticar o ato. O que as senhoras e os senhores testemunharão aqui não visa vos ensinar nada, mas compartilhar uma vez mais o ato perturbador e necessário da criação.
Às vezes, tarde da noite, homens batiam na porta da farmácia ou da nossa residência, trazendo nos braços, ferido e sangrando, alguma vítima da brutalidade dos capangas do chefe político local. Lembro-me que certa noite, eu teria uns 14 anos, quando muito, encarregaram-me de segurar uma lâmpada elétrica à cabeceira da mesa de operações, enquanto o médico fazia os primeiros curativos no pobre diabo que soldados da polícia haviam carneado. O que vi no relance inicial me deixou de estômago embrulhado. O polegar decepado se mantinha pendurado à mão apenas por um tendão. O ferimento mais horrível de todos era um talho, provavelmente de navalha, que rasgara uma das faces da comissura dos lábios até a orelha. Tinha-se a impressão de que o homem estava sorrindo de tudo aquilo. Seus olhos conservavam-se abertos e de sua boca não saía o menor gemido. Um golpe, provavelmente de adaga, lhe havia deslocado parte do couro cabeludo. Pelo talhe do ventre escapava-se a madrepérola viscosa dos intestinos. Foi essa a primeira vez na vida que senti de perto o cheiro de sangue e de carne humana dilacerada. Apesar do horror e da náusea, eu continuei firme onde estava, talvez pensando assim: se esse homem pode aguentar tudo isso, por que eu não hei de ficar aqui segurando esta lâmpada para ajudar o doutor a costurar esses talhos e salvar essa vida? Por incrível que pareça, o homem sobreviveu. Desde que comecei a escrever poesia, me impulsiona até hoje a ideia de que o mínimo que uma escritora pode fazer, numa época de atrocidades e injustiças como a nossa, é acender a sua lâmpada. Sim, acender a sua lâmpada, evitando que sobre ele caia a escuridão tão propícia aos assassinos e aos tiranos. Sim, segurar a lâmpada, a despeito da náusea e do horror. E se não tivermos uma lâmpada elétrica, acendamos um toco de vela, ou no último caso, risquemos fósforos repetidamente, como um sinal de que nós não desertamos do nosso posto.